Bom, vamos agora ao item 91 do nosso material didático, na página 102. Vamos falar agora sobre os testemunhos de Jeová. Bom, os testemunhos de Jeová, eles são conhecidos de vocês, né? Os testemunhos de Jeová é considerado uma seita, mas eu resolvi contar a história dele, porque o fundador dessa seita, ele tinha passado por uma seita que nós já comentamos com vocês, que é a Adventismo do Sétimo Dia. Lembra que eu falei que eles haviam marcado a volta de Jesus para o ano 1843, depois mudaram para 1844, erraram, mas a seita prosseguiu. O fundador desses testemunhos de Jeová serviram lá naquela seita. Eu contei para vocês que aquela seita tinha sido fundada por um maçom. Guilherme Miller era maçom, para mostrar a vocês o cuidado que nós temos que ter com a maçonaria. Por quê? Porque ela anda atrás das igrejas, tentando corromper as igrejas. É o que nós identificamos na história. O Guilherme Miller era maçom. Quando ele teve todas aquelas revelações sobre a volta de Jesus, ele servia no satanismo. Pois bem, esse que vai fundar agora o Testemunho de Jeová chegou a frequentar essa seita mesmo depois do erro. Tá bom? Guilherme Miller já tinha até abandonado a seita, prosseguiu como sétimo dia, guardando o sábado. Ele frequentou a seita, mas ele também não gostou da doutrina da seita. Ele era filho de um homem presbiteriano, mas também não aprovava o presbiterianismo. E o que ele faz então? Ele funda essa seita pregando também a volta de Jesus. Okay? Pregando também a volta de Jesus. E pregou isso para o ano de 1914. Então, como eu estou seguindo na cronologia, eu escolhi esse ponto da vida de Charles Taze Russell, que seria o dia que começaria o reino de Deus. E como nós estamos vivendo até um período de escatologia, é importante nós estudarmos essas seitas que inventaram essas heresias sobre a volta de Jesus. É importante para nós não cairmos no mesmo erro, né, de marcarmos dia e hora ou um ano. Nós não temos como saber com precisão quando Jesus voltará. Okay? Mas isso aconteceu então em 1914 da era cristã. Eu comento aí. Charles Taze Russell fundou a seita dos Testemunhos de Jeová e anunciou a implantação do reino de Deus no ano de 1914. Ok, então começou a pregar, o grupo foi crescendo, parecido com Guilherme Miller, e quando chega em 1914, que seria o momento da implantação do reino de paz, o reino de justiça, o que acontece? Eu comento aí. Naquele ano teve início a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, nós pregamos, a igreja prega, que haverá um período em que a justiça reinará na terra. É o reino de Deus implantado na terra. Os católicos e os protestantes acreditam que já está acontecendo, o diabo já foi preso e o reino de Deus já está implantado na terra. No caso, esse Guilherme Miller acreditava que não, acreditava que Jesus ainda voltaria para implantar o reino. Marcou 1843, 1844. E agora ele marca em 1914. Só que estoura a Primeira Guerra Mundial. E é interessante que a seita vai continuar também, como aconteceu com Guilherme Miller. Qual foi a história que ele então argumentou? Como pode? Você disse que ia começar o período de paz, o reino de paz, e estoura uma guerra tremenda na Europa, vários países se envolvem, os Estados Unidos se envolvem. Então, que reino de paz é esse? E diz a história que o Charles Taze Russell falou, não, isso daí é o começo da guerra do reino de Deus contra o reino do mal. Aí as pessoas aceitaram, então tudo bem, o reino de paz começa com guerra, essa guerra vai durar algum tempo. Bom, a guerra durou, só que a guerra acabou. Nesse período, Guilherme Miller morre e eles ficam esperando acabar o domínio do reino de Deus, só que acaba que a guerra passa, daqui a pouco vem outra guerra mundial, mas a seita prosseguiu. Bom, o que eu vou dar ênfase para vocês
é exatamente o estado atual dela. Né? Por quê? Essa seita está caindo, né? Essa seita ela tem experimentado uma queda vertiginosa em seus adeptos. Eu coloquei aí nesse ponto. Porque as pessoas foram estudando a história e hoje não tem mais como ser verdade aquela doutrina que só 144 mil iriam habitar no paraíso, não, e que na verdade esse reino já começou em 1914, e então com o tempo eles foram abandonando e hoje estão diminuindo, mas ainda são muito grandes, por isso que eu quis colocar ele aí para vocês. Eu coloquei dois historiadores comentando sobre eles que diz: segundo informações, existem atualmente o total de mais de 200 salões do reino sendo ofertados em sites imobiliários. Assim como aconteceu com as igrejas protestantes, estão acontecendo agora, e as igrejas protestantes na Europa estão sendo transformadas em museu, em bares, em pista de skate, e o protestantismo está morrendo. Ok? Está acontecendo também com a seita dos Testemunhas de Jeová. Então, essa reportagem diz que salões sendo vendidos, mas naquele momento tinham 200 salões, isso foi em 2019, 200 salões sendo ofertados nos Estados Unidos. Ele prossegue: no último ano, as Testemunhas de Jeová fecharam um total de 562 congregações nos Estados Unidos, segundo o número divulgados em sua página oficial na internet. Ou seja, fecharam 562 congregações e estão vendendo os seus salões. Os salões do reino, ou seja, é parecido com o que a Igreja Católica fez, né? Vou comparar os Testemunhas de Jeová com os católicos. Os católicos, eles falaram que o reino de Deus começou com Constantino, ano 312. Até hoje eles falam isso. Lá começou o reino de Deus, que duraria 1000 anos. Esse reino justo, dirigido pelos romanos e pela Igreja Católica, acabou sendo derrotado pelos bárbaros, e depois a Igreja Católica, junto aos bárbaros, criou o Sacro Império Romano Germânico, já nos anos 800, e esse reino iria durar 1000 anos. Só que completou 1000 anos, mais ou menos nos anos 1300, e o reino de paz não se cumpriu, os 1000 anos de paz não se cumpriram. Tanto que Lutero explicou: o reino está acabando. Essa guerra que nós estamos vendo na Europa é a guerra de Gog e Magog, que ocorre no final do milênio. Então, para católicos e protestantes, o reino já foi implantado. Olha que doutrina absurda, né? O reino já foi implantado e o diabo já foi preso. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Pois bem, Guilherme Miller, com o Adventismo do Sétimo Dia, fez também a marcação de início do reino de Deus. E agora, no caso Charles Taze Russell, ele diz que o reino de Deus começou em 1914. E eles estão vivendo esse reino. Então, por isso, as suas igrejas são chamadas salões do reino. Assim como o reino católico caiu, primeiro para os bárbaros, e depois esse reino todo se desfez, já passou mais de 1000 anos e não se cumpriu o reino de paz, está acontecendo o mesmo com os Testemunhas de Jeová. Ou seja, o reino está caindo, que seria o reino de Deus que ele divulgou que iria dominar o mundo, está caindo. Né? A Igreja Assembleia de Deus se posiciona como seitas, porque, claro, isso tudo, irmãos, é para iludir o pecador. O pecador, ele olha para essa história, ele fala assim: o assembleiano também fica pregando que Jesus vai voltar, fica pregando o arrebatamento da igreja, mas isso aí vai ser igual a esses hereges. A história das Assembleias de Deus é completamente diferente dessas, tanto Adventista do Sétimo Dia, como Testemunha de Jeová. Bom, coloquei também um outro historiador que, comentando sobre a notícia das Testemunhas de Jeová, ele diz: Testemunhas de Jeová fecham em apenas 3 anos 1047 salões nos Estados Unidos. Isso está acontecendo realmente no mundo todo, né? Ou seja, aquele tipo de engano está morrendo.